Olá, queridos amigos, é com muita alegria que aqui estamos novamente juntos para estudarmos mais um capítulo do livro Respostas da Vida de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, o item 19, Nos Instantes Difíceis. Só por esse título, Nos Instantes Difíceis, podemos pensar, Quem é que vivendo sobre a face da terra não tenha passado por um dia de dificuldade? Quem é que pode dizer que vivendo aqui na Terra não passou ou não está enfrentando um momento de dificuldade? Porque afinal de contas, vivemos um mundo de provas e expiações. Como já foi dito, a Terra não é uma colônia de férias, não estamos aqui para passear, não estamos aqui para descansar, mas a Terra é nossa bendita escola. É aqui nesse planeta iluminado, cuidado por Jesus, que temos a oportunidade de exercermos as nossas capacidades, de exercermos o nosso potencial, de desenvolvermos aquilo que temos de melhor dentro de nós, para que um dia chegamos à condição de espíritos perfeitos, à condição de angelitude. E para que isso aconteça, temos que passar por situações que vão nos revelar a nossa capacidade de sermos melhores. E essas situações muitas vezes se refletem, aparecem como dificuldades, como dores, como perdas, situações que às vezes nos trazem muita tristeza, às vezes revolta. Mas aí a doutrina espírita, mas principalmente Jesus, através da sua boa nova, ele veio nos trazer o consolo bendito para aqueles que sofrem, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso traz um alento muito grande em nosso coração, muito grande por aqueles que estão abandonados, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão sozinhos na solidão. Quando lembramos de Jesus no Sermão do Monte, trazendo a boa nova aos mais desfavorecidos. Porém, essa bem-aventurança, esse consolo aos aflitos, ele vem quando nós recebemos as aflições, recebemos as dificuldades de uma maneira diferente em nosso coração. Não é qualquer aflito que virá esse consolo. E Jesus também não falou de que vai retirar daquele que se diz cristão ou daquele que o seguir todas as dificuldades que terá que passar pela vida. Em nenhum momento Jesus disse: sigam a mim que não tereis problemas. Sigam meus passos que vocês terão vida tranquila. Por quê? Porque ainda temos a ilusão de que a vida da terra é o nosso fim, que a felicidade aqui na terra é o nosso objetivo. Não que não devamos procurar sermos felizes ou procurarmos a nossa tranquilidade, mas não tenhamos a ilusão de que a terra é um mundo onde a felicidade será gozada em todos os momentos, com toda a plenitude. Teremos instantes felizes, mas se nós seguirmos a Jesus, se compreendermos a sua bem-aventurança na profundidade que Jesus nos trouxe, teremos condições de passar pela terra, com todas as aflições que iremos enfrentar, com todas as dificuldades que já enfrentamos e pelas quais talvez estejamos passando, com a capacidade sim de sentirmos essa paz e essa felicidade, porque sentiremos esse consolo que Jesus nos falou. Então Jesus, quando se refere a esses aflitos, ele se dirigiu àqueles aflitos que sofrem, mas que caminham de mão dadas a Jesus. E o que seria esse caminhar de mão dadas com Jesus? Seria caminhar procurando seguir os passos, porque Jesus, sendo o Espírito mais perfeito que passou pela terra, ele também passou por dificuldades e por momentos difíceis e aflições. E em nenhum momento ele deixou de consolar, ele deixou de amparar, ele deixou de cuidar daqueles menos favorecidos. Ele deixou de lado a si mesmo para olhar por nós. Então, quando Jesus refere-se a esses aflitos, aqueles que sofrem, ele fala daqueles que usam a aflição
como ferramenta de transformação. Como ferramenta de transformação de si mesmo e como ferramenta e instrumento de auxílio ao próximo. Que muitas vezes, através da nossa dor, conseguimos nos fortalecer e auxiliar aqueles, às vezes, que sofrem ao nosso lado também. Então, essas aflições, essa aflição que Jesus essa bem-aventurança dos aflitos que Jesus nos traz, refere-se àqueles que sabem aproveitar as aflições para poder caminhar, para poder se melhorar e para poder vencer a si mesmo. Porque são as dores, as dificuldades que nos lembram dificuldades que ainda temos. Quando nós nos ofendemos, quando nos sentimos magoados, isso nos faz lembrar ainda que temos o nosso orgulho tocando em nós. Porque se nos magoamos é porque achamos que a pessoa, que nós não merecíamos aquela ofensa, porque que nós não merecíamos receber do outro aquilo que recebemos. Isso diz um pouco do nosso orgulho. Por que não merecíamos? Nós não temos ideia do talvez a dor que causamos no outro, não temos ideia talvez da dificuldade que o outro esteja passando e a gente acaba se ofendendo. Então, quando estamos aflitos por alguma ofensa ou por alguma mágoa, isso nos faz pensar sobre nós, sobre o nosso orgulho. O que podemos fazer para vencer a esse orgulho e esquecer a ofensa e aprender a perdoar? Então, esse é um tipo de aflito, o aflito que luta contra si mesmo para esquecer as ofensas, para esquecer as mágoas. Esse sim será consolado por Jesus. Porque a partir do momento em que demonstramos a boa vontade de encontrarmos em nós as causas das nossas aflições, esse consolo virá. A vida sim vai apresentar reveses, dificuldades mil que muitas vezes parecem que estão fora do nosso alcance, não fomos nós que causamos. Mas a forma como podemos lidar com essas dificuldades, com as perdas, isso vai dizer muito sobre nós. E a partir do momento que estamos dispostos a lidar com essas dificuldades e transformá-la em mola propulsora para a nossa transformação, aí virá o nosso consolo. Aí virá todo o apoio do alto, todo o consolo de Jesus para nos fortalecer, para aquecer os nossos corações naqueles momentos mais frios, mais difíceis, porque estaremos firmes na nossa fé, firmes na resignação e na obediência. Lembrando no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, onde ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Quando nós entendemos que as dificuldades, os reveses da vida, quando a nossa razão compreender que são situações que acontecem ou porque nós criamos no passado, ou porque criamos essa vida, ou porque está aí, porque devemos aprender algo com ela, quando a nossa razão entender isso e o nosso coração aceitar isso e lutar para passar com isso, lembrando de Jesus, enfrentando todas as suas dificuldades com tanto amor ainda pela humanidade, estaremos recebendo esse consolo das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. E ainda, lembrando de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 16, naquele momento final, onde logo após Jesus foi preso, foi mutilado, onde ele foi abandonado pelos seus discípulos queridos, onde teve até um discípulo que por engano acabou o traindo. Jesus, já sabendo de tudo isso, ele diz para os seus discípulos queridos: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos lembra assim que vamos ter aflições, porque a terra é isso. A terra é essa escola ainda de lutas, de provações, mas tenhamos bom ânimo, porque se estamos com Jesus, se estamos trazendo o seu Evangelho para dentro do nosso coração, essas aflições serão vistas como bênçãos divinas de aprendizado, oportunidades de crescimento, tanto nosso quanto daqueles que nos cercam. E lembrando de Chico Xavier,
que ele tinha sobre a sua cama um cartaz que dizia: isso também vai passar, para que nas horas difíceis que estejamos enfrentando, possamos lembrar desse cartaz de Chico e pensar: isso vai passar. E lembrar também de todas as dificuldades que já passamos pela vida e que passaram, e que agora lembramos delas às vezes até com carinho, porque foram elas que nos fortaleceram, foram elas que nos deram a oportunidade de sermos hoje o que somos, a força que conquistamos e a esperança de que um dia tudo vai passar e que sejamos capazes de sermos felizes e de termos o coração em paz, como Jesus falou. Porque essas coisas que ele nos disse, para que tenhamos ele em nós e assim usufruímos de sua paz. Que Jesus nos abençoe.